Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Nós começamos há cerca de um mês um estudo em um dos livros do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. E nós começamos uma série de mensagens com o seguinte tema: ouse ser firmes. Fomos provocados, obviamente, por muitas questões. Talvez fomos provocados como nunca pela Petrobras e pelo escândalo que está acontecendo lá. Mas não só por isso. Fomos provocados por nós mesmos. Fomos provocados pelo estilo de vida que cultivamos, talvez até dentro das nossas próprias casas. Nós estamos terminando um ano. Para alguns, apenas o ciclo de 365 dias. Para outros, o ciclo de uma etapa de estudo, como o ensino fundamental, ou o segundo grau, ou talvez até a faculdade. Para outros, uma jornada de 50 anos de trabalho, que ainda vai render algumas horas extras e alguma rotina ainda mais, como eu acredito que vocês estão fazendo. Para nós como igreja, mais um ano e mais uma etapa na nossa existência. Mas em tudo isso nós somos chamados sempre a refletir a respeito de tudo o que aconteceu. E para onde esta etapa da nossa vida nos levou. E o que ainda está faltando. E então, pensando em todos estes ciclos, esta mensagem continua sendo uma mensagem de prioridade para nós. Ouse ser firme, porque muitas vezes as etapas da nossa vida, por conta da necessidade de que as coisas deem certo, ou pela necessidade de concluir, nós acabamos negociando em algum tempo alguma coisa, ou talvez perdendo de vista outras, ou talvez até alcançando, mas não se satisfazendo com o que foi alcançado. E então nós precisamos olhar bem para a nossa vida e aprender com Daniel. Mas o tema específico dessa noite não é ouse ser firme. Ouse ser firme é o tema geral. Nesta noite nós vamos olhar para o capítulo 4. E nós vamos aprender com uma figura muito intrigante. Um imperador chamado Nabucodonosor. Abra sua Bíblia no capítulo 4 e eu farei leitura, apenas acompanhe o que está escrito. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Nabucodonosor quer falar com você e quer falar comigo hoje. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou a Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. As suas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo
achavam sombra, e as aves dos céus faziam moradas nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai os frutos, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, diz em interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em quem para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepe com as raízes deixai na terra, ata com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Feche os olhos mais uma vez. Senhor Deus, ajude-nos a compreender esta mensagem do Senhor, através da instrumentalidade, ó Deus, de Daniel, que lhe fez registrar as palavras de Nabucodonosor, para que aprendêssemos com ele. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós somos levados de volta a 1964, por vocês, pela Ana Rosa mais especificamente. Mas por todos que cantaram e falaram aqui, nós somos levados para a Palestina, para o ano 1º, para talvez vislumbrar pela música o presépio e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora esse texto nos leva para 605 a.C., mais precisamente para o Iraque, para a cidade de Bagdá, que na época se chamava Nínive. Essa cidade, nesta época, era a capital da Babilônia.
E nessa cidade suntuosa havia construções fantásticas, como em nenhum outro lugar no mundo naquela época. Porque naquela cidade estava a sede de um império como nunca houve antes e nem depois. Um império que o próprio Deus retratou como uma cabeça de ouro, tamanha a sua consolidação. O homem que sentava no trono deste império se chamava Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele construiu uma cidade fantástica, uma cidade luz, uma cidade que brilhava, uma cidade alta, uma cidade com jardins suspensos, que foram considerados durante muitos séculos como uma das 7 maravilhas do mundo. Um lugar fabuloso, que eu gostaria muito de ter conhecido, não nas circunstâncias que os judeus, os hebreus conheceram, porque eles não conheceram como visitantes a esta cidade. Eles conheceram como sequestrados, escravos sequestrados. Porque no Oriente Médio estava acontecendo um movimento geopolítico absurdo. Porque uma nação começou a dominar a outra, e dominar a outra, e dominar a outra, e ela estendeu o seu domínio sobre toda a terra conhecida naquela época. E Israel e Judá, as duas cidades, que são o centro de tudo o que acontece nas Escrituras, no Antigo Testamento, estavam no caminho da Babilônia. E Babilônia dominou Israel vindo pelo norte. Israel está em cima, é o reino do norte. Foi dominada pela Babilônia por volta do ano 670 a.C. E depois este domínio se tornou também o domínio sobre Judá, a parte sul, por volta do ano 647 a.C. E por volta de 605 a.C., todos os habitantes, ou quase a totalidade dos habitantes de Israel e de Judá, estavam sequestradas morando na Babilônia, morando onde hoje é o Iraque. E estes homens que foram para lá, eram homens que tinham aprendido a respeito do Deus, Criador do céu e da terra, sustentador, Senhor das leis, Senhor dos pactos, Senhor de graça, Senhor de misericórdia, Senhor de promessas. Mas apesar de conhecerem muito sobre Deus, quando eles chegaram lá na Babilônia, eles se renderam à cultura dos babilônicos. Eles se aculturaram, eles mudaram o modo deles viverem. E apenas 4, quando chegaram lá, adolescentes, foram considerados pelo Antigo Testamento, pelos autores do Antigo Testamento, como o remanescente fiel do povo de Deus. 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando Daniel, que é um deles, escreve este livro para nós, este livro de profecias, ele estava primeiramente escrevendo para os seus contemporâneos, contando o que Deus estava fazendo através da vida daqueles 4 moços na Babilônia, para que eles voltassem a crer no poder de Deus. E para que eles pudessem entender que Deus tem propósitos maiores para os homens do que simplesmente serem bem-sucedidos ou não, financeira, econômica ou nos relacionamentos. Deus tem propósitos maiores, Deus tem planos muito superiores para nós. Jeremias fala que estes planos são planos de paz, são planos de bem e não de mal para nós. E estes homens então viveram na Babilônia um momento difícil, um momento em que a glória da Babilônia estava sendo inquestionavelmente cultuada. E o próprio imperador da Babilônia, ele se considerava um deus, e era considerado não só pelos babilônios, mas por toda a terra da época como um deus, como uma divindade, por causa do seu poder de estratégia, por causa do seu poder de comando, por causa da sua inteligência. E então, aqueles 4 jovens, ao chegarem na Babilônia, eles vão fazer com Nabucodonosor, ou Deus vai fazer através dele, uma confrontação, que vai levar Nabucodonosor a conhecer um poder maior do que o seu. Aliás, um poder infinitamente maior do que o seu. E então nós podemos dizer que existe um Nabucodonosor que é retratado antes do capítulo 4 e outro que é retratado a partir do capítulo 4. O Nabucodonosor de antes do capítulo 4 era um Nabucodonosor que poderia muito bem ter ouvido as palavras de Jesus lá em Marcos, quando ele fala no capítulo 8, versículo 36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nabucodonosor, no capítulo 1 de Daniel, é o homem que ganhou o mundo inteiro. Literalmente, não é uma figura de linguagem, não é exagero, não é uma hipérbole. Ele ganhou o mundo inteiro, ele era o imperador do mundo, o senhor do mundo. Ele tinha uma estratégia interessante. Ele tomava os filhos da nobreza de cada nação que ele dominava, levava para a sua corte, treinava-os na língua, na cultura dos babilônios, trocava o nome deles,
se aproximava, fazia deles pessoas importantes e amigos seus, e depois os colocava de novo dentro das nações, para que a nação não se levantasse contra o representante da Babilônia, porque afinal de contas, o representante da Babilônia na nação era um próprio filho da nação. Então um estrategista fantástico, e é assim que ele é apresentado no capítulo 1. Mas no capítulo 1 ele também vai ser apresentado a 4 moços que decidiram, que ousaram não se aculturar à Babilônia, que receberam nomes de deuses babilônios, mas eles não trocaram o Deus a quem eles serviam, porque eles reconheciam desde o princípio que só há um Deus, e só a esse Deus eles deviam culto, e só a esse Deus eles deviam adoração, e que a essência da vida deles e o propósito maior da vida deles não era ser bem sucedido, mas o propósito maior da vida deles era viver para que esse Deus fosse glorificado. E como então se comportar numa nação pagã, onde existem vários ídolos, adoração a múltiplos deuses, uma nação que não sabia nada sobre o Deus vivo e verdadeiro, e muito menos sobre qual o propósito primordial do homem. O que fazer nessa nação? Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram e decidiram que eles não iam se contaminar com aquela nação, e muito pelo contrário, eles serviriam a Deus mesmo lá. Eles não deixaram as mágoas, as tristezas de terem sido deixados como vítimas nas mãos da Babilônia pelo próprio Deus. Eles não deixaram que isso adoecesse o coração deles. Eles não diziam assim: olha, Deus deixou que a gente viesse parar aqui, então, afinal de contas, Deus não está se importando muito conosco. Eles não deixaram que os problemas, as infelicidades, as tristezas da vida adoecessem a sua fé, mas eles permaneciam, pela graça de Deus, firmes. E então no final do capítulo 1, Nabucodonosor vai conhecer 4 jovens que apenas por uma escolha dietética, porque eles decidiram não se alimentar da mesa do rei, porque a mesa do rei era uma mesa sacramental dentro da religião dele. Ele oferecia a comida que eles comiam aos ídolos da Babilônia antes que elas fossem comidas. E então Daniel disse: eu não vou me contaminar com isso, e eu não vou comer essa comida. Eu prefiro comer legumes e água todos os dias do que comer desta mesa contaminada. E por causa disso, depois de passarem alguns anos, eles são trazidos na presença de Nabucodonosor, e Nabucodonosor não vai encontrar em toda a Babilônia homens tão sábios quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Nabucodonosor começa a conhecer gente diferente, gente que não o cultuava, e gente que não temia enfrentá-lo e enfrentar a cultura da Babilônia para fazer aquilo que eles entendiam ser correto diante de Deus. No capítulo 2, estes moços, eles vão ser colocados numa situação muito difícil. Nabucodonosor teve um sonho, nós não sabemos muito bem se ele lembrava ou não lembrava, eu acredito que ele lembrava, mas ele queria testar os seus auxiliares nessa matéria. E então ele não contou o sonho para ninguém, e chamou todos os magos, os encantadores, os feiticeiros, os sábios, os cientistas, e disse para eles: eu tive um sonho nessa noite, e eu quero que vocês me revelem o sonho e a interpretação. E eles diziam para Nabucodonosor: o senhor está louco? Quem pode fazer tal coisa? E depois de consultar os seus magos e os seus encantadores e os seus feiticeiros, e não encontrar um que pudesse fazer tal coisa, Nabucodonosor, como era o imperador, disse: então vou matar todos vocês. Vou matar todos vocês, vou matar todas as famílias de vocês, eu vou acabar, eu vou extirpar da face da terra a linhagem de vocês, porque vocês não puderam me responder, vocês estão me enganando. E então Daniel ficou sabendo do decreto do rei, ele foi à presença do rei, ele falou com Deus primeiro, ele orou e pediu que Deus o revelasse. E ele chega para o rei e conta o sonho. O senhor sonhou com uma estátua grandiosa. Essa estátua tinha cabeça de ouro. Essa estátua tinha o peito e o braço de prata. Essa estátua tinha um abdômen de cobre. Essa estátua tinha pernas de ferro. E essa estátua tinha um pé de barro misturado com ferro. E neste pé de barro misturado com ferro, uma pedra que foi cortada sem o uso de mãos, foi atirada sobre este pé. E este pé, que era insólido, porque é barro com ferro, ele quebrou, a estátua caiu, e esta pedra começou a crescer, e ela se tornou um grande reino, e esse reino se estendeu por toda a terra, e esse reino jamais passará. E a interpretação é: a cabeça é você, a cabeça é o império da Babilônia, o peitoral e os braços é o próximo império que virá depois do seu, é o império persa. E o tórax de bronze é o império que virá depois do império persa, é o império medo-persa. E as pernas de ferro é o terceiro império depois do seu,
é o império grego, é o império de força, é o império que vai se impor pela força da guerra. E o último império, o penúltimo império descrito, que é barro e ferro, este é o Império Romano. É óbvio que Daniel não citou os nomes, eu estou adiantando para vocês porque eu tenho o privilégio de estar na frente da história. Mas então Daniel disse: virão impérios depois do seu, e todos, o seu e os outros passarão. Mas o império que vai ser montado, vai ser iniciado, não por uma iniciativa de homens, mas por uma iniciativa de Deus. Esse império virá, ele destruirá os outros impérios, e ele crescerá sobre a terra, e ninguém vai poder acabar com ele. A igreja do Senhor Jesus faz parte deste reino, que é o reino de Deus. A pedra cortada sem uso de mãos é Jesus Cristo, que foi gerado por obra do Espírito Santo numa virgem, da qual nós ouvimos várias canções nesta noite. E este reino é o reino de Deus, é o reino que não passará. E então Nabucodonosor ficou sabendo disso, e ele disse: verdadeiramente, Daniel, o teu Deus é um Deus poderoso. Capítulo 2, ele reconhece que não só aqueles homens eram diferentes, mas que eles tinham um Deus que era um Deus diferente. No capítulo 3, Daniel sai de cena, mas Ananias, Misael e Azarias continuam lá. E então Nabucodonosor se envaideceu com a ideia de que o império dele era comparado a uma cabeça de ouro. E então ele fez o que? Ele mandou construir uma estátua inteira de ouro para ele. Colocou na planície de Durá. E lá na planície de Durá, de qualquer lugar que você olhasse, a 23 quilômetros do centro da planície, você poderia ver essa estátua que era em forma de um pináculo. E ele estabeleceu um dia de inauguração, e nesse dia, representantes de todas as cidades, de todos os reinos que ele dominava, deveriam vir para lá. Todos os músicos e todo tipo de música e instrumento que existia no mundo conhecido deveria ser tocado. E na hora que aquela música fosse tocada, todos deveriam se dobrar e adorar a estátua de Nabucodonosor, porque afinal de contas, ele é o imperador divino, segundo o conceito dele. Mas quando a música tocou, 3 objetos inamovíveis permaneceram em pé: Ananias, Misael e Azarias. Porque eles não temiam a Nabucodonosor, eles temiam o Deus que levanta reis e derruba reis. Nabucodonosor se enfureceu com aquilo e disse: acendam a fornalha de queimar os rebeldes, acendam 7 vezes mais. E chegou para aqueles 3 e disse: vocês têm uma opção, uma chance, porque eu reconheço o bem que vocês fazem ao meu império. Eu vou mandar tocar a música de novo e vocês vão se dobrar, porque se vocês não se dobrar, vocês serão lançados na fornalha. E a isso os 3 jovens responderam o seguinte: fica sabendo, ó rei, que quanto a isso, nós nem precisamos te responder. Porque se o nosso Deus quiser livrar-nos da tua fornalha, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante de ti. Por quê? Porque estes homens criam fielmente que todo homem só pode prestar culto a Deus e a mais ninguém. Eles criam fielmente que o propósito do homem não é servir aos outros homens, como servir a ídolos, mas o propósito do homem é servir a Deus, é glorificar a Deus com a sua vida. O propósito do homem não é entregar o seu coração a outro homem, na adoração e no culto, mas é entregar o seu coração a Deus. O propósito do homem não é temer outro homem, o propósito do homem é temer a Deus. E eles permaneceram em pé e foram lançados na fornalha. Os fortes soldados que os lançaram na fornalha queimaram na porta da fornalha. Mas os 3 dentro da fornalha ficaram passeando no meio do fogo, porque afinal de contas deve ser um privilégio inigualável você poder andar no meio do fogo sem se queimar. Mas no meio deles havia um quarto, e Nabucodonosor viu, e Nabucodonosor disse: olha, nós não lançamos 3 homens na fornalha? E os ajudantes disseram: foram 3. Mas eu estou vendo um quarto lá no meio, e o quarto tem aspecto de um filho de um Deus. E então Nabucodonosor, o grande imperador, não vai dar uma ordem, mas ele vai fazer um pedido: Ananias, Misael e Azarias, vocês podem sair daí de dentro. Estou pedindo, não estou mandando. E eles saíram, e não havia roupa queimada, roupa chamuscada e nem cheiro de fumaça. O quarto homem não saiu, porque para experimentar a companhia do quarto homem tem que ter coragem, tem que ter fé, não pode ser covarde. Nabucodonosor faz um decreto no capítulo 3, dizendo que todo homem
que disser qualquer bobagem sobre o Deus de Ananias, Misael e Azarias deveria ser morto. Não só o homem, mas a sua esposa, os seus filhos e os seus descendentes. Como todo ímpio exagerado, como todo imperador megalomaníaco, até na hora de mandar matar exagera. Mas ele reconheceu que não havia outro Deus como o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Opa, até aqui foi bem. Conheceu homens diferentes, conheceu um Deus diferente, e agora ele conclui que esse Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas existe um problema muito grande, porque ele ainda considerava a existência de outros deuses. Mas não só isso, o coração dele estava cheio de vaidade, e ele achava que o grande propósito da vida dele era ganhar o mundo. Quando chega no capítulo 4, ele está feliz no seu palácio. Um reino comparado, um império comparado ao ouro. Tudo no seu devido lugar. Estratégia de dominação perfeita. Todo mundo reinando em nome dele em todas as cidades. Ele diz, eu estava tranquilo caminhando pelos jardins da Babilônia. Um cenário paradisíaco. E então à noite ele deita e dorme. E quando ele dorme, Deus acaba com a tranquilidade dele. Porque Deus lhe dá um sonho de uma árvore poderosa. Só para vocês entenderem, na cultura dos babilônios, e não só deles, mas dos grandes imperadores, sempre houve uma comparação óbvia entre um imperador e uma árvore. Então o sonho não era nem de longe um enigma para Nabucodonosor. Ele sabia bem. Ele ficou perturbado porque o sonho era muito claro, não precisava de Daniel para revelar o significado do sonho. E a prova disso é que ele não mandou chamar Daniel. Veja, se você tem um homem que é capaz de dizer não só a interpretação, mas o sonho que você teve, por que não chamá-lo? Não, ele mandou chamar, através de um decreto, todos os outros magos, feiticeiros, encantadores, mas não mandou chamar Daniel. E contou, eu sonhei com uma grande árvore que subia até o céu. As folhas eram cheias de seiva, eram folhas belas, havia fruto, havia sombra, os animais pousavam nesta árvore, eles dormiam embaixo dessa árvore, eles se alimentavam, e todos os seres dependiam desta árvore. E os encantadores não souberam dar a interpretação do sonho. Mas ele sabia e estava perturbado com isso. Ele mandou chamar Daniel. E quando Daniel ouviu o sonho, ele se perturbou. E aí Nabucodonosor disse, viu, não fique perturbado com o sonho. É como se ele dissesse assim, ó, o que você vai falar não é novidade para mim, você só vai concluir o que eu já sei. E então Daniel disse, ó rei, que a interpretação desse sonho seja para os teus inimigos e não para você. Porque o que vai acontecer é terrível. Esta árvore é você. Eu imagino que o silêncio foi igual a esse de agora, com a desativação dos ventiladores. A árvore és tu. Você é o rei. O vigilante que desce do céu e corta a árvore é um anjo obedecendo a ordem do Altíssimo. Os seres que vivem desta árvore são os homens que dependem de você nesse império. O fato da árvore ser deixada significa que o Senhor não vai morrer, mas significa que passarão 7 tempos em que o Senhor vai viver com o coração de um animal. Você será expulso desse reino, desse palácio. Você vai viver entre os animais. Você vai caminhar entre eles. Você vai comer capim. Aí está, de forma bem romântica, descrito como erva. Vai comer capim. Por quê? Daniel conclui dizendo, ó rei, essa sentença é contra você. Muda de atitude. Deixa de ser um homem pecador. Deixa de viver na ganância. Distribui o que você tem aos pobres. Em outras palavras, deixa de cultivar escravos. Dê os seus domínios de volta para aqueles que são os donos de direito. Muda a sua atitude de orgulho e arrogância, para que talvez Deus tenha misericórdia de você. Nabucodonosor não fez isso, e passou cerca de 12 meses, desde o dia em que Daniel deu a interpretação do sonho. Até que um belo dia, Nabucodonosor estava andando por seus jardins, e o texto diz que naquele momento, a profecia se cumpriu contra ele.
E ele vai passar, na continuação do texto, ele vai passar 7 tempos, que nós não sabemos se são 7 meses ou 7 anos. Mas ele vai passar 7 tempos vivendo como um animal. Existem explicações científicas para isso. Ele passou por uma doença que faz com que os homens, eles se comportem como animais. Uma doença chamada litania. Essa doença faz com que os homens, eles não percam a sua consciência, mas eles vivam exatamente como um animal, achando que são animais, fazendo até barulhos de animais, se comportando como se de fato fossem animais. Aqui no Brasil essa doença é mais conhecida e ela existe aqui, existem casos aqui como licantropia. E o fato mais relevante sobre essa doença é que a licantropia preserva a consciência do indivíduo lá dentro. E por mais que do lado de fora ele não consiga se comportar como um ser humano normal, mas ele está com plena consciência do que está acontecendo com ele. Ou seja, anda como animal, fala como animal, come e dorme como um animal, mas pensa como um ser humano. Já pensou na humilhação disso? Foi assim que Nabucodonosor viveu durante 7 tempos. E no final desse tempo, um dia, possivelmente ele estava comendo capim, comendo ervas no campo. E Deus fez voltar a consciência a ele. E quando isso aconteceu, no exato momento, ele se levantou e ele começou a adorar a Deus. Eu quero ler com você a partir do versículo 34, veja o que ele disse. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus mostrou para Nabucodonosor o que ele não conseguia enxergar. E no capítulo 4, ele não vai dizer que Deus é apenas um Deus entre os deuses, mas ele vai dizer que ele é o único Deus altíssimo e verdadeiro. A ele exalta, ele louva, a ele dá toda a honra e toda glória. 4 capítulos, 4 períodos na vida de um homem, mas o final foi melhor do que o começo. Eu quero aplicar isso rapidamente para as nossas vidas nesta noite. Havia um homem antes do capítulo 4 e um homem depois. O homem antes do capítulo 4 é como você quando tira férias e vai para uma casa próxima à praia, onde você acha que vai descansar, mas no começo da noite começa aquela música alta, aquele barulho, e você não consegue dormir. Na primeira noite você não dorme quase nada, talvez um pouco mais que 2 horas, e reclama muito. Mas na segunda noite você consegue dormir 4 horas, reclamando muito. Na terceira noite você dorme 6 horas, e na quarta noite você começa a curtir suas férias. Assim acontece conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus a primeira vez. Ela incomoda profundamente. Nós rejeitamos, nós não queremos. Mas depois, na segunda vez, a gente vai se acomodando. Na terceira vez parece que o barulho já não é tão alto. Na quarta vez, então, nós nem percebemos mais. E aí nós vamos convivendo com a palavra de Deus e com verdades extraordinárias da palavra de Deus, dia após dia, ano após ano, sem nos dar conta da importância, da severidade e da urgência dessa palavra. Infelizmente nós nos acostumamos à palavra de Deus, como Nabucodonosor se acostumou
a Ananias, Misael, Azarias e a Daniel. Se acostumou de tal maneira que ele foi capaz de conviver com a firmeza destes homens sem seguir o mesmo caminho deles. Até o dia que Deus decidiu dizer para ele: olha, agora você vai ouvir. Agora eu vou parar você para que você me ouça. Nós todos fazemos a mesma coisa. Nós todos traçamos sonhos, projetos para a nossa vida e nós seguimos cegamente esses projetos. E infelizmente muitos de nós não paramos para refletir sobre qual o propósito primordial estabelecido por Deus para a minha vida. Atravessamos anos agitados. Para mim foi um ano muito agitado, 2014. Atravessamos etapas agitadas, turbulentas da nossa vida. E nós simplesmente corremos atrás daquilo que queremos, como tratores, e não paramos para pensar: por que eu estou passando por isso? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Se somos bem-sucedidos, a pergunta é a pergunta de Jesus: do que adianta você ganhar tudo e conquistar o mundo inteiro, se você perder a sua alma? Se passamos dias difíceis, de que adianta lições difíceis se eu não aprender nada com elas? Então nessa noite eu quero concluir essa história com vocês dizendo: em primeiro lugar, Deus tem um propósito estabelecido antes da fundação do mundo para você. Não troque os propósitos de Deus por nenhum dos sonhos humanos que você pode ter. Não se tranquilize, nem descanse, nem se aposente antes de ter certeza que você cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Tem muita gente querendo se aposentar antes da hora. E eu tenho certeza que Deus gosta de usar gente experiente para as tarefas difíceis. Eu tenho certeza que Deus gosta de usar jovens para as tarefas pesadas, porque vocês são fortes. Eu tenho certeza que Deus gosta de usar você. E você não sentirá nenhuma satisfação parecida com a satisfação de viver o plano de Deus. Eu quero que você olhe para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Será que eles imaginavam que quando eles pisaram naquele palácio, um dia eles ouviriam o grande imperador dizer que o Deus deles era o único Deus verdadeiro e que ele louvaria e exaltaria esse Deus para sempre? Será que eles imaginavam isso? Não sei. Mas eu sei que eles tiveram um privilégio que 99% da nação não teve, porque 99% da nação se aculturou à Babilônia. Os 4, pela fé em Deus, ousaram não se aculturar. E o imperador mudou. Não foram os 4 que mudaram por causa da pressão da Babilônia, mas foi a Babilônia que mudou por causa da pressão do Altíssimo, através daqueles 4 homens. Eu desafio você a ousar ser firme para ver o que Deus tem para fazer através da sua vida. Porque Deus tem propósitos maiores para você do que os propósitos que nós mesmos inventamos. Um deles, esclarecido, estampado nas Escrituras do começo ao fim, é que Deus quer que você viva não para a sua própria glória e nem para o seu próprio bem-estar, mas Deus quer que você viva para a glória dele. Nós somos criados para fazer com que Deus fosse exaltado por nós e pelos outros. Segunda aplicação que eu quero fazer para a sua vida: nunca, nunca, nunca desista de pessoas. Especialmente você que é cristão, nunca desista de uma pessoa. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus onipotente para transformar até o coração do homem. O homem ao longo dos séculos tem aprendido a transformar as coisas mais duras. Nós transformamos aço, nós transformamos diamante, nós transformamos rocha, mas o homem nunca aprendeu a transformar um coração. Mas o Deus a quem nós servimos, o único Deus onipotente, Ele pode mudar um coração duro, Ele transforma num coração de carne, um coração mole. Ele quebranta corações. Não existem pessoas difíceis para um Deus onipotente.
Não desista de pessoas. Insista. Daniel, Ananias e Misael e Azarias tinham tudo para desistir de Nabucodonosor, mas eles não desistiram. Eles continuaram dando um bom testemunho. E o resultado foi fabuloso. Porque o grande imperador passou a servir a Deus. Vocês sabem o que acontece quando o imperador passa a servir a Deus? O império inteiro é obrigado a servir o mesmo Deus. Isso é maravilhoso. É óbvio que alguns não vão fazer por livre consciência, vão fazer por obrigação. Mas isso é um grande avanço, considerando que antes eles eram obrigados a idolatrar falsas imagens. Nunca desista de pessoas. O Deus que transformou a minha vida e a sua vida pode transformar a vida de qualquer um. Não importa de onde venha, qual cultura tenha, quanta idade tenha. Não desista de pessoas, porque você serve a um Deus que é especialista em pessoas. Ele fez, Ele transforma, Ele muda como Ele quer. E Nabucodonosor disse isso. Sabe quando ele disse isso? Capítulo 4, no versículo 35. Ele diz, olha, Deus, Ele classifica, Ele reputa os moradores da terra como nada. Ou seja, Ele pode fazer o que Ele quiser com os seres humanos. E Ele dispõe os exércitos dos céus e os moradores da terra como Ele quer. E não há ninguém que possa dizer, o que o senhor está fazendo? Esta é a maior declaração a respeito da soberania de Deus que tem em todo o Antigo Testamento. E saiu da boca de um homem que acabou de ser convertido ao Senhor. Não tenha dúvida, não tenha medo e não duvide do que Deus pode fazer. Por último, a terceira e última aplicação é para você que talvez até hoje você não rendeu a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Você conhece a respeito de Cristo, você sabe a respeito da palavra de Deus, mas o seu coração ainda está duro. Considerando a história de Nabucodonosor, eu quero responder para você por mais que você já conheça a Bíblia, e por mais que você já saiba coisas sobre Jesus, e por mais que nesse Natal você já tenha ouvido muitas coisas sobre Jesus, por que você ainda não se converteu a esse Senhor Jesus? Eu quero dizer para você o motivo. O motivo é o mesmo motivo pelo qual Nabucodonosor, antes do capítulo 4, ainda não tinha se rendido a Jesus, a Deus, como o único Senhor de sua vida. O motivo é porque você ainda não está suficientemente humilhado. E o orgulho ainda domina o seu coração. Eu sei que a notícia que eu tenho para dar não é doce nem fácil de engolir. Mas eu posso viver 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja e continuar com um coração orgulhoso, pretensioso, arrogante. Porque um coração só se rende a Cristo quando Deus o humilha o suficiente. Nabucodonosor foi humilhado o suficiente para voltar os olhos para Deus e dizer, Senhor, eu não aguento mais, agora sim eu admito. Só existe um Deus, e esse Deus é o Senhor. E eu vou viver para te louvar, e eu vou viver para te servir. Eu não tenho medo de falar isso para vocês nesta noite, porque o meu coração só se tornou de Jesus a partir do momento que Jesus me humilhou o suficiente. E de vez em quando Ele precisa dar uma pegadinha e dar uma humilhadinha só para me lembrar quem eu sou. Eu sou um homem feito de pó. E se falo e se ando, é porque Deus soprou nas minhas narinas vida. Sem Ele, eu não passaria de pó. E um dia ao pó eu voltarei. Mas a minha alma, ela não vai para o pó. Ela vai para a eternidade. E na eternidade, se eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já tenho a vida eterna com Deus no céu. Mas se eu ainda não me rendi e permaneço orgulhoso, o próprio Jesus disse, quem não crer será condenado. Nabucodonosor vai ser alguém com quem eu quero me encontrar no céu e dizer para ele, o que você passou foi de grande inspiração para a minha vida. E eu louvo a Deus porque você disse que passaria o resto dos dias louvando e exaltando o único Senhor.
E isso me inspirou a dizer que o grande propósito da nossa vida é louvar e exaltar o Senhor, com o que nós sabemos fazer, como um professor, como um médico, como um engenheiro, como um pastor, como um mecânico, como um faxineiro. Porque para servir a Deus eu não preciso estar trancafiado dentro da igreja, mas eu preciso reconhecer que quer comendo, quer bebendo, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, eu devo fazer para o Senhor, e não para mim, não para os outros.